Tendo um quórum regimental, damos por aberto a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Ao cumprimentar a todos os parlamentares, agradecer a presença, também agradecemos a presença de todos que estão participando conosco, e especialmente professor Leonardo e acadêmicos do curso de Administração Pública da ESAG e UDESC. Sejam todos bem-vindos a esta nossa reunião. Primeiro item da pauta, senhores deputados, receberem em vossos gabinetes a ata da última reunião, o qual eu coloco em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Com o segundo item da pauta, temos a ordem do dia, e pela ordem da chegada, deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados que nos acompanham, estudantes. Trago a Vossa Excelência o primeiro projeto de lei, o projeto de lei 80.6 de 2019 do deputado Vampiro, que institui o selo Empresa Amigo do Idoso. Eu, considerando as necessidades, considerando as formalidades do regimento, senhor presidente, eu solicito diligência à mesa da LESC. Em discussão, parecer do eminente relator, que é pela diligência. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Senhor presidente, trago à mesa o PL 97.4 2019 do deputado Mauro de Nadal, que denomina rodovia SC 496 de rodovia Aurélio Francisco Marconato. O parecer é no seguinte sentido, senhor presidente. No que tange às formalidades legais, desculpa, senhor presidente. Preliminarmente, o que tange os aspectos formal, anoto que a matéria sobre prestação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária, e o termo nela plasmado não está enrolado entre aquelas iniciativas legislativas privativa do governador do Estado, ou do Poder Judiciário, ou do órgão constitucional titular da iniciativa legiferante. Quanto à constitucionalidade, sob o prisma material e a proposição, ao meu ver, está em consonância com a ordem constitucional vigente. Nesse sentido, senhor presidente, voto pela aprovação da tramitação processual do projeto, nos termos anexos da emenda substitutiva global, que foi adaptada tão somente pelo nosso gabinete para poder tramitar dentro das suas formalidades. É como eu voto, senhor presidente. É o parecer favorável? Parecer favorável. Em discussão, PL 97.4, o qual, feito a relatoria pelo eminente deputado Ivan, que tem seu voto pela aprovação. Deputado Fabiano, com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos os deputados, bom dia a todos os presentes, bom dia ao professor Leonardo, que foi candidato a deputado e teria toda a competência para estar nesta casa conosco, uma pena que não está aqui conosco, apesar de que mais novo do que eu foi meu professor na faculdade, então, e dá para ver como que perdeu alguns cabelos, né? Então, quem sabe eu tenho um pouco de culpa nesta situação também. Mas com relação a esse projeto, eu tenho um vista também sobre isso. Primeiro porque eu sou contra esse negócio de ficar dando nome de rua, de estabelecimento, dando nome de pessoas. Segundo, se não me engano, tem um parecer, uma lei aqui que diz que tem que ter alguns critérios. Porque, em tese, se nós formos ver bem a fundo, e eu tenho um parecer lá também com relação a isso, e muitas, a gente já viu muito na prática isso acontecer. Você pega e, é do meu partido, eu vou dar o nome lá da rua daquele cidadão que não tem nada a ver com a rua, que nunca passou pela rua, enquanto que pessoas que construíram a rua não são lembradas, não são reconhecidas, não são valorizadas, talvez porque não tem um meio, não estão enquadradas em um meio político. Então, o deputado Ivan deu parecer favorável aqui, e eu não vou ser contra isso também, mas eu gostaria que, quando viessem essas indicações de nomes, que se viesse um histórico da pessoa e qual é a ligação que essa pessoa tem
com aquela obra da qual está recebendo o nome dela, que eu até acredito que tem uma lei que rege alguns critérios que deve estar estabelecido isso também. Não, há uma série de exigências, certidão de óbito, se já no DEINFRA tem alguma nomeação ou não, para saber se a gente vai mudar ou vai denominar de maneira inédita pela primeira vez. Então, acredito que o relator tenha seguido esse parâmetro. Deputado Fabiano. Eu vou dar o parecer favorável, mas apenas uma indicação de que venha um histórico de ligação da pessoa com a obra. Vendo os autos aqui, deputado Fabiano, já está completo a relação, tanto o histórico da pessoa homenageada, como também certidões, declaração do DEINFRA, Cumpriu enfim, tudo. de acordo com a legislação. Permite, senhor presidente, Pois só não. para uma explicação, para que os estudantes que nos acompanham, de fato, quando o projeto de lei desse tipo de denominação chega ao gabinete, o que faz a assessoria? A assessoria checa cada um dos itens da legislação que regulamenta esse ponto. E preenchido esses pontos, efetivamente, o parecer é pela aprovação da matéria. E o mérito, se a pessoa se a pessoa merece ou não a denominação daquela rodovia, obviamente vai ficar para o plenário da Assembleia, né? Presidente, Então, só para justificar, deputado Fabiano, é que foram preenchidos todos os requisitos. me socorre aqui a assessoria, presidente. A Lei 16.720 de 2015, ela, além de diversas exigências, ela faz a exigência do currículo, da certidão de óbito e da certidão negativa do DEINFRA para saber se o imóvel, ou se a rodovia, ou se o bem público já tem denominação ou não. Tudo bem. Todos esses requisitos já foram preenchidos. Em votação, se estiver de acordo com o relator, alerto aos deputados que chegaram agora que o parecer do eminente relator, do deputado Ivan, é pela aprovação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputado Ivan? Muito obrigado. Deputado Fabiano, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho aqui a devolução de vista do PL 1380, de autoria do governador, que diz veto total ao PL 422/2017, de autoria do deputado César Valduga, que institui o Estatuto do Portador de Câncer do Estado de Santa Catarina. Posso ler a vista aqui, senhor presidente? À vontade. Acolhendo-me da prerrogativa prevista do artigo 140, inciso 1º do regimento interno desta Casa, tive vista da matéria e na relatoria apresentada pelo eminente deputado Coronel Mocelin, verifica-se o pedido de manutenção do veto por entender que a matéria impõe políticas de prestação de serviços públicos para órgão da administração pública, estando supostamente em flagrante violação a disposto da Constituição Estadual. Porém, ao fazer exame acurado dos autos, verifico que não há indigitada violação constitucional, porquanto a matéria do projeto de lei, afora apreciada por esta Casa ao crivo acurado dos requisitos regimentais e legais, sendo então aprovada por 3 comissões permanentes, bem como pela votação do plenário. Assim, observo que na justificativa anexa à proposição da matéria, o autor tomou cuidado de referenciar dispositivos indicando a competência concorrente a que esta Casa submetida. Contudo, não guarnece o argumento do relator de que há vício de iniciativa. Além disso, observando o contido na justificativa, há citações de jurisprudência das quais amparam a pretensão legislativa, buscando tão somente aprimorar diretrizes para a adoção de um estatuto que beneficiará a população catarinense no resguardo dos direitos de quem está acometido da doença tão devastadora. Claramente, a proposição da matéria não invade competência legislativa do Executivo. O projeto de lei quer criar um estatuto ao portador de câncer, matéria afeta aquelas dispostas nas atribuições da Secretaria de Estado da Saúde. Não há, no texto da matéria, nenhuma proposta de criação de cargos, estruturação de setores, previsão de custeio ou quaisquer outras atribuições que não estejam dentre aquelas que são atribuições precípuas do legislador estadual. Ainda constante do projeto original, houve pareceres técnicos da Secretaria de Estado e da Saúde e do próprio CEPOM favoráveis à matéria, porquanto balizadores da admissibilidade e aprovação pelo projeto de lei.
conquanto a insistência em reafirmar a obediência aos preceitos regimentais e legais que devem verificar esta comissão, também se detona a importância da matéria com relevante interesse público. Em face ao exposto, meu voto é pela admissibilidade formal da tramitação processual do veto total aposto pelo chefe do Poder Executivo e, no mérito, pela sua rejeição. E aqui apenas explicando, senhor presidente, que não está criando despesas, está apenas criando um estatuto do portador de câncer em Santa Catarina. Por isso, o meu voto é pela derrubada do veto. Parecer do deputado Fabiano é um voto divergente do eminente relator, deputado Coronel Mucilin. Consulto o deputado Luiz Fernando Vampiro, que também está com vista do mesmo projeto. Senhor presidente, bom dia a todos que estão aqui. Se puder continuar mantendo vista para mim, não tenho ainda meu parecer formado. Obrigado. Continua em vista ao deputado Fernando Vampiro. Vossa Excelência continua com a palavra. Devolução de vista do 014-2022-2018, de autoria do governador do Estado, que diz veto total ao PL 269-2018, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera o número 10.297 de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e adota outras providências a fim de incluir a farinha de arroz na relação de mercadorias que compõem a cesta básica do Estado de Santa Catarina. Devolvo sem manifestação, senhor presidente. Veto, mensagem de veto 1422. Tem o parecer do eminente relator, deputado João Amin, que é pela rejeição do veto. Voto vista do deputado Fabiano acompanha o relator. Eu peço vista, senhor presidente. Posso pedir? Vista o deputado Maurício. E, senhor presidente, apenas pedir para retirar da pauta o PL 022.7. Presidente, o deputado Maurício pediu vista do anterior, mas já tem uma emenda que foi acatada pelo relator do projeto 29. Na verdade, esse projeto aqui ele perdeu a razão de existir, porque já há correção feita no projeto do ICMS. Tem um projeto de tramitação na Comissão de Finanças, né? Vossa Excelência vai retificar o seu parecer ou não? Não entendi. O deputado Maurício pediu vista. Acho que a gente tem que sobrestar o projeto até a aprovação do outro projeto no plenário. Ok, fica com vista do deputado Maurício, então. Tá. Continua, Fabiano. Vossa Excelência está pedindo para retirar a devolução, a vista que Vossa Excelência tinha no PL. Tirar da pauta. Tirar da pauta. Legal. Concluiu? Muito obrigado, deputado. Deputado Coronel Mucilin, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos os nobres colegas, a todos que nos prestigiam com suas presenças nessa sessão. Eu tenho aqui o requerimento de diligência do projeto de lei 071.5/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade em condomínio em relação à formação de uma brigada de incêndio formada por condôminos, bem como na obrigatoriedade de um dia de instrução para a equipe brigadista sobre incêndio, devendo tal data constar no calendário de programação do prédio. Se trata de um projeto de origem parlamentar que busca criar brigada de incêndio em todos os condomínios do Estado. Obriga também que o condomínio crie um dia de treinamento para todos os condôminos. Antes de qualquer manifestação, entendo necessária diligência à Secretaria de Segurança Pública
e ao Secov, que é o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais de Santa Catarina. Então, pedido de vista para essas duas entidades. PL 71.5 tem o relator deputado Mocelin, que solicita diligência. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Tenho o outro requerimento de PL 076.0 de 2019, que altera a Lei 16.861 de 2015, que disciplina a admissão do pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público sob o regime de administração especial, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Trata-se de projeto de origem parlamentar que busca alterar a Lei 16.861 de 2015, para incluir exame toxicológico de larga escala, de larga janela de admissão do pessoal no âmbito do Magistério Público. Antes de qualquer manifestação, também entendo necessário diligência à Secretaria de Educação. Da mesma forma, PL 76.0 recomenda-se, através do relator, a diligência. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Tem o relatório da PEC 003.1 de 2019. A emenda é acresce o parágrafo 3º ao artigo 23 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Do autor deputado Bruno Souza. Trata-se de proposta de emenda constitucional que altera o artigo 23 da Constituição Estadual, prevendo abolir o aumento automático de remuneração de quaisquer servidores do Estado, cessando a vinculação aos aumentos da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fiz algumas considerações e eu coloco o seguinte: a análise que ora se apresenta é referente à admissibilidade da proposta de emenda constitucional, que, de acordo com o artigo 49 da Constituição Estadual, são admitidas para discussão na Assembleia Legislativa as propostas de emenda constitucional que estiverem assinadas por no mínimo 1/3 dos deputados, no caso 14, e não gerem mácula a nenhum princípio federativo e não atentem contra a separação dos poderes, verificando que estão presentes as assinaturas necessárias e que, ao vedar vinculação de vencimentos a qualquer medida que não seja a autorização legal da Assembleia Legislativa, a PEC restitui as competências constitucionais aos seus devidos detentores, não ferindo o princípio federativo e não atentando contra a separação dos poderes. Logo, entende-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade da PEC 003.1 de 2019. Em discussão, o relatório do eminente relator, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir. Vista em gabinete. Vista em gabinete do deputado Fabiano. Continua com a palavra, Vossa Excelência. O relatório e voto do projeto de lei 039.5 de 2019. A emenda acrescenta parágrafo ao artigo 7º da Lei Complementar 587 de 2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências, de forma a estabelecer percentual mínimo de 10% nas distribuições de vagas em concursos públicos de ingresso nas instituições militares do Estado, do Estado para o quadro da Polícia Rodoviária Estadual. Do autor deputado Sargento Lima. Trata-se de um projeto de autoria do deputado Lima que visa alterar os edital de concurso público de admitir 10% das vagas exclusivamente para a Polícia Rodoviária Estadual, com o intuito de subsidiar a manifestação, entendeu-se necessária a oitiva dos órgãos envolvidos com a matéria. Após esse procedimento, retornaram aos autos com manifestação do Comando Geral da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Estado da Casa Civil, que, em comum, trazem manifestação sobre a impossibilidade da continuidade do projeto de lei ante ao vício de inconstitucionalidade por invasão de competência privativa do governador
para iniciar projeto de lei que verse sobre a organização da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, seu regime jurídico, a fixação e modificação do seu efetivo, provimentos de cargos, estabilidade, remuneração e passagem para a reserva remunerada. Muito embora sejam pareceres consultivos que não vinculam o posicionamento do parlamentar, é intransponível a barreira constitucional neles apontada. Assim, quando o PL é confrontado ao texto do artigo 50, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Estadual, a inconstitucionalidade é literal. Artigo 50. Da iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão de Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos desta Constituição. Parágrafo 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre a organização, o regime jurídico, a fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o provimento de seus cargos, promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Portanto, dentro das atribuições delegadas a esta comissão pelo artigo 72 do Regimento Interno da LESC, voto pela rejeição e arquivamento do projeto de lei 39.5/2019. Senhor presidente. Em discussão, o PL 39.5, com a palavra do deputado Ivan. Senhor presidente, eu gostaria de ter vistas esse projeto em gabinete. Vista em gabinete do deputado Ivan. Vossa Excelência concluiu, deputado Marcelinho? Concluí, obrigado. Ô, presidente, só pela ordem, só para que a gente possa dar tempo à assessoria, eu não sei se a deputada Paulinha virá ou não, mas como eu já havia feito o requerimento na sessão passada da devolução da mensagem de veto de 53 de 2019, para que a gente possa discutir e votar hoje, já que o pedido de vista é um direito assegurado do deputado, porém ele já tem que ser apresentado na reunião seguinte, segundo o parágrafo 2º, então ele está apto a votar hoje ainda. Está na pauta, está na pauta. Muito embora eu acho que ela não vai marcar presença, mas ela entregou já aqui. Com a palavra agora o deputado Maurício. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, representante do Simpol, professor, alunos, aí é sempre bom ter a presença de todos. Parecer ao projeto de lei 95.2/2019, que dispõe sobre o projeto que denomina o acesso à cidade de Princesa até o trevo da BR-163 São José do Cedro, de Arthur Felipe Tyson. Mais ou menos eu comungo da ideia do deputado Fabiano, né? Mas a lei prevê. Trata-se de projeto do eminente deputado Mauro de Nadal, com o objetivo de dominar o acesso à cidade de Princesa até o trevo da BR-163, São José do Cedro, de Arthur Felipe Tais. O PL em análise foi lido no expediente de sessão dia 17, em conformidade com o artigo 128, inciso 6 do Regimento Interno, fomos designados relator. Eu faço uma exposição aqui, em consonância com o artigo 50 da Constituição Estadual. A iniciativa das leis complementares ordinárias cabe a qualquer membro, comissão de Assembleia Legislativa, ao governador do Estado. Tal. Ante o exposto, senhor presidente, visto que estão atendidos os aspectos legais e constitucionais, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 95.2 no âmbito desta comissão. Em discussão, o parecer do eminente relator o PL 95.2. Não havendo quem queira discutir em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei 3.4/2019, que reconhece o município de Piratuba como a capital turística do Alto Uruguai catarinense. Trata-se de um projeto de iniciativa do excelentíssimo deputado Neudi Sareta, com esse objetivo de reconhecer o município de Piratuba como a capital turística do Alto Uruguai catarinense. Falo da legalidade. Por sua vez, o próprio município de
Piratuba ressaltou diversas atrações turísticas, culturais, entre outros aspectos, que demonstram a importância de reconhecer a cidade como capital turística do Alto Uruguai catarinense. Documento juntado aqui ao projeto. Ante o exposto, visto que estão atendidos os aspectos legais e constitucionais, voto pela admissibilidade do projeto 3.4/2019, de autoria do eminente deputado Neudi Sareta, no âmbito desta comissão. Em discussão, PL 3.4, conforme o relatório do eminente relator. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. O projeto de lei 98.5/2019. O presente projeto dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios, para prever que o valor adicionado decorrente do processo de industrialização executado nas unidades do sistema prisional com o emprego da mão de obra de presos será computado no índice de participação dos municípios. Empresas que têm unidades dentro de presídio, mas que, na verdade, hoje vai tudo para a sede da empresa. Então, eles estão tentando valorizar o município que já tem uma unidade prisional, tem vários encargos a mais e também tem que ter, então, benefício dessas questões. O presente projeto tem como matéria a alteração do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 7.721 de 89, que dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios, adicionando que o valor correspondente à parte do processo de industrialização executado nas unidades do sistema prisional do Estado com emprego de mão de obra do preso e que será computado integralmente no cálculo do índice de participação do município onde ocorre a atividade laboral. Diante da repercussão do projeto, com fulcro no artigo 71, inciso 9 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, eu julgo imperativo solicitar diligência à Casa Civil e, por meio dessa, a Secretaria de Estado da Fazenda, para que se manifeste sobre a matéria, trazendo aos autos seus entendimentos técnicos e operacionais para subsidiar o parecer desse relator. Então, o nosso voto é pelo pedido de diligência à Secretaria da Fazenda, senhor presidente. PL 98.5, tem o relatório pela diligência. Em discussão, com a palavra o deputado Fabiano. Senhor presidente, eu concordo com a manifestação do deputado Maurício Scudilar, que até porque a diligência ela vai nos tirar algumas dúvidas sobre esse projeto, ao ponto de que hoje 75% do ICMS vem para o Estado e 25% volta para o município. E pelo projeto do deputado Berlanda, o ICMS vai para o município. Então o Estado deixa de arrecadar esse recurso que ele aplicaria no próprio presídio, que agora vai todo para o município que não aplica, né? Mas eu acho que a diligência é importante justamente porque o Estado vai abrir mão de receita. Eu entendi diferente. Hoje ele vai para o município, sede da empresa, e ele passa a ir para o município onde existe o sistema prisional, a parte física ali onde é gerado. Exatamente, esse entendimento. A empresa tem sede em Blumenau, mas ela tem uma unidade que os presos trabalham lá dentro do presídio de São Cristóvão do Sul. E aí o ICMS só vai para Blumenau, que é onde é emitida a nota. Então lá quem produziu deixa de ter direito à participação no ICMS. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. PL 90.8/2019, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa contratada pela administração pública estadual apresentar relação contendo o nome de todos os sócios. O nosso parecer
senhor presidente e senhores deputados, julgo imperativo solicitar a Casa Civil e a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina para que se manifestem sobre a matéria, trazendo aos autos seus posicionamentos técnicos e operacionais. Então, o nosso parecer por diligência, senhor presidente. PL 90.8 tem o parecer pela diligência. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permanece como estão, aprovado. Parecer ao projeto de lei complementar 1.8, 2019, autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei complementar 587, 2013, que dispõe sobre o ingresso às carreiras das instituições militares de Santa Catarina. Então, foi acostado ao projeto, é um projeto, como eu já disse, de iniciativa do deputado Márcio, que pretende aumentar a idade para ingresso nas carreiras militares, que hoje a idade limite é 30 anos, e ele pretende, com esse projeto, que até 40 anos possa fazer o concurso. Nós juntamos aqui documentação, veio manifestações de várias câmaras de vereadores pedindo projeto nesse sentido, e eu já fiz um voto favorável pela admissibilidade do projeto. Ele vai ser discutido nessa casa, vai passar pelas comissões. É competência dessa comissão a análise do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental da técnica legislativa. Talvez esbarre naquele parecer que o próprio coronel Mocelin leu agora, sobre a questão de competência para as leis de ingresso nas polícias militares. Mas o meu voto, considerando a expectativa de vida dos catarinenses vem aumentando, mostrando que uma pessoa de 40 anos de idade pode estar em pleno gozo de suas capacidades físicas e mentais, o concurso, a seleção, a prova física é que vão decidir se a pessoa tem os requisitos. Não quer dizer que vão entrar muitos nessa idade, mas terão o direito em igualdade de condições de disputar. Então, o meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei complementar 01.8/2019, de autoria do eminente deputado Márcio Machado, para tramitação, e o meu voto é esse na comissão. Senhor presidente. Aberto a discussão do PLC 1.8, com a palavra o deputado Ivan. Eu entendo que esse tipo de projeto de lei avança um pouquinho na autonomia do governo do Estado para a tramitação. Acho que essas questões são exclusivamente do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Diante da minha dúvida, se o relator me permitir, vou pedir vistas em gabinete para fazer um estudo com relação à constitucionalidade da matéria. Obrigado. Vista em gabinete, deputado Ivan. Eu só gostaria de saber do deputado Maurício se houve a resposta à diligência, que terminou no dia 8/5. Não, ainda não tivemos a resposta de diligência. Senhor presidente, na mesma esteira, como esse projeto já ano passado tramitou aqui na casa também, o deputado Darcy foi o relator, e no diligenciamento que foi feito às instituições militares, ele votou contrário à proposição. Todo o diligenciamento veio na contrariedade. E, nesse sentido, eu também peço vistas em gabinete para que a gente possa analisar todas as questões constitucionais, uma vez que a carreira militar ela tem um papel importantíssimo para Santa Catarina, ela deve ser exercida na plenitude, e por isso eu acho que essa matéria tem que ser melhor analisada quanto à sua admissibilidade. Vista em gabinete do deputado Milton também. Bom, esse parecer, até porque o ano passado eu não fazia parte da comissão, então a gente desconhece alguns projetos que aqui tramitaram. Senhor presidente, eram esses os projetos a serem relatados, como dizia o Mota, pauta limpa. Muito bem. Pela ordem da chegada, seria eu, mas eu vou ceder a minha vez para o deputado Joamin.
Obrigado, presidente. Eu devolvo o PL 5.6 de 2019 do deputado Jair Mioto sem manifestação, presidente. E farei o voto tanto à PEC 01 quanto à devolução de vista do 44.2 de 2019. Então, vou fazer primeiro, em homenagem ao deputado Ivan Nats, o parecer à proposta de emenda à Constituição no Estado, que altera o artigo 128, inciso 5 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que é uma PEC que dá justificativa à PEC. Ela foi apresentada por 14 parlamentares, tendo como subscritor o deputado Ivan Nats, e da justificativa à PEC extrai os seguintes trechos. As folhas 3 e 5, a proposta de emenda à Constituição visa dar nova redação ao artigo 128, inciso 5, da Constituição Estadual, a fim de vedar a cobrança de taxa de qualquer natureza que limite o tráfico de pessoas ou de bens, a exemplo da taxa de preservação ambiental cobrada no acesso aos municípios de Bombinhas e de Governador Celso Ramos. A chamada taxa de preservação ambiental, da forma como criada, não se amolda aos requisitos constitucionalmente previstos, porquanto é impossível individualizar ou especificar quais atos municipais ensejam a sua cobrança. No molde posto, a atividade fiscalizatória se dá de maneira genérica e as atividades custeadas pela TPA não consideram de maneira individual o contribuinte. Ademais, a TPA cobrada pelo município de Bombinhas, por exemplo, viola o princípio da isonomia tributária ao isentar veículos de proprietário de imóveis na cidade e veículos pertencentes aos prestadores de serviços. A TPA, da maneira como foi criada, o simples ingresso do veículo ao município, a mera transposição de limites, autoriza a cobrança, limita a circulação de pessoas e bens e, em muito, se assemelha à cobrança de pedágio, que é a única exceção à livre circulação e está prevista constitucionalmente. Assim, flagrante a inobservância da Constituição Federal e Estadual, quando da criação do tributo em questão. Por último, no meu entendimento, a cobrança de da taxa em questão restringe a livre circulação dos cidadãos e não possui, de fato, qualquer interesse na preservação e conservação do meio ambiente, tendo como verdadeiro escopo aumentar a arrecadação municipal, grifo da justificativa do deputado. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 21 de março e posteriormente encaminhada a esta comissão, sendo-me atribuída a sua relatoria nos termos do artigo 130, inciso 6 do Regimento Interno deste Poder. Observo que constam dos autos ainda o ofício do chefe de gabinete do deputado Milton Robles, datado do dia 28 de março do ano em curso, mediante o qual, por ordem do parlamentar, solicita, entre aspas, a retirada da sua assinatura de apoio à PEC, sob estudo, folha 6, expediente firmado pelo primeiro secretário da mesa, deputado Laércio, no sentido de incluir a Comissão de Turismo e Ambiente no rol das comissões em que tramitará o presente proposição legislativa. Folha 7. Do voto. Compete a esta comissão, de acordo com os artigos 210 e 268 do Regimento Interno, apreciar preliminarmente as propostas de emenda à Constituição quanto à sua admissibilidade formal, limitadamente em face da sua eventual conformação aos ditames expressamente estabelecidos no artigo 49 da Constituição Estadual, os quais espelham igual comando constitucional federal o artigo 60 da Constituição Federal. Assim sendo, cumpre-me anotar, inicialmente, por relevante a admissão da matéria vertente no que tange ao quórum constitucional para a apresentação da proposta da emenda à Constituição do Estado, que supradita a solicitação do deputado Milton Robles para a retirada de sua assinatura à PEC. Sob estudo, não merecer prosperar consoante as razões a seguir aduzidas. Primeiramente, não trata o caso de assinatura de simples apoio, como esclarece a dicção da parte final do parágrafo 2º do artigo 180 do RIALESC, que assim não considera a assinatura em proposição para a Constituição do Estado, o próprio regimento exige um número determinado de subscritores. A saber, o artigo 180, a proposição de iniciativa do deputado poderá ser apresentada individual ou coletiva. É considerado o autor da proposição, para efeitos regimentais, seu primeiro signatário. São de simples apoio as assinaturas que se seguirem. A primeira, exceto quando se tratar de proposição
para a qual a Constituição do Estado ou este regimento exigir determinado número de subscritores. Como é disso, a Constituição Estadual, no artigo 49, e o regimento interno, no 267, estabelece um número mínimo necessário de assinaturas para a apresentação da proposta de emenda à Constituição do Estado, ou seja, 1/3 dos membros deste Parlamento. Dessa forma, a subscrição de integrantes dessa Assembleia a toda e qualquer proposta de emenda à Constituição do Estado, ao meu ver, submete-se à exceção prevista na parte final do parágrafo 2º do artigo 180 do regimento interno e, portanto, não se configura como de simples apoio, entre aspas. Além disto, registre-se que o regimento interno da Assembleia é omisso quanto aos casos de pedido de retirada de assinatura de deputado das proposições legislativas em geral. Todavia, o seu artigo 375 prevê que, aos casos conexos ou omissos, será utilizado subsidiariamente o regimento interno da Câmara de Deputados. Nesta linha, o que preceitua o artigo 102, parágrafo 4º do regimento interno da Câmara dos Deputados, no que concerne a retirada de assinatura de uma proposição legislativa firmada por vários parlamentares, nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias à sua tramitação. Artigo 102. A proposição de iniciativa do deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente. Parágrafo 4º. Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias a seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após respectiva publicação ou, em se tratando de requerimento, depois de sua apresentação à mesa. Vê-se que o parágrafo 4º do artigo 102 do regimento interno da Câmara dos Deputados, de forma clara, veda a remoção de assinatura parlamentar em proposição legislativa após a respectiva publicação, nos casos em que as assinaturas sejam necessárias a seu trâmite. A exemplo da PEC, da Comissão Estadual 89, artigo 49 e Ria Lesc 267. Com efeito, note-se que a propositura em apreço foi publicada no Diário Oficial da Assembleia 7409 de 21 de março deste ano, portanto, antes do pedido do deputado Milton Robles para a retirada da sua assinatura, datada 28 de março passado, conforme demonstra o protocolo da Secretaria-Geral da Presidência inscrito no respectivo ofício parlamentar folha 6. Sendo assim, com base nos artigos 180, parágrafo 2º e 375 do Ria Lesc, combinado com o artigo 102, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Deputados, o pedido formulado à folha 6 pelo deputado Milton Robles não pode ser acolhido. Superado este ponto e considerada validada a assinatura aposta na proposição pelo deputado Milton Robles, verifique que a PEC em foco no tocante à iniciativa acha-se subscrita por 14 parlamentares, valendo dizer pela terça parte dos membros dessa Assembleia Legislativa, restando cumprido, pois, um dos requisitos constitucionais de sua admissibilidade formal, a teor do artigo 49, inciso 1, da Constituição Estadual, igualmente reproduzido no artigo 267, inciso 1, do Ria Lesc. Neste momento, ademais, inexistem no Estado as limitações circunstanciais à tramitação da proposta de emenda à Carta Catarinense, elencadas no parágrafo 1º do artigo 49 da Constituição Estadual, quais sejam intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Por último, anoto, quanto às limitações materiais ao poder constituinte derivado reformador, previstas no artigo 49, parágrafo 4º, inciso 1 e 2 da Constituição Estadual, a proposta de alteração constitucional em causa está apta a regular tramitação neste Parlamento. Em face ao exposto, com base nos artigos 210, inciso 1 e 268 do regimento interno deste poder, combinados com o disposto no artigo 49 da Constituição Estadual, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da proposição especial em análise à PEC 01 de 2019. Em discussão, a PEC 1.0, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Senhor presidente. Deputado Milton. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, deputado Milton. Eu também gostaria de pedir vista em gabinete. Vista também em gabinete do deputado Coronel Mocilin. Senhor presidente, me permite? Pois não? Eu só queria observar o seguinte. Quando a gente tramita com o pedido de assinaturas no plenário, nos gabinetes, efetivamente se busca um número X de assinaturas. Preenchido esse número X de assinaturas, você pode parar
de persegui-las, deputado Milton. E o fato de retirada de assinatura pode prejudicar sensivelmente a propositura do autor, porque ele conquistou e ele parou porque conquistou. Então, essa manobra, efetivamente, pode prejudicar, não custaria... Do meu bloco, nessa PEC, não tem nenhuma assinatura, do meu bloco, porque nós conquistamos todas as assinaturas que foram necessárias. Então, a retirada acaba inviabilizando o autor de perseguir novas assinaturas. Então, isso é extremamente ruim, né? Por isso, nós vamos apresentar aqui até uma emenda ao regimento interno para corrigir isso, para a gente adotar a mesma prática do Congresso Nacional, para que o fato não se repita. Uma vez apresentado, protocolado, as assinaturas não podem ser mais retiradas. Daí a gente evita debates futuros nesse sentido. Só faço esse registro, senhor presidente, para dizer que nós vamos apresentar uma emenda para regulamentar a matéria. Muito obrigado. Muito bem. Feito o registro preliminar do deputado Ivan, fato que Vossa Excelência levantou, mas que o seu projeto, a sua PEC, não foi prejudicada pelo fato da retirada de assinatura, porque já tinha dado entrada nesta comissão e eu mantive. Tá. Então, já concedi vista, em gabinete do deputado João Amin, continua. Só tem um outro requerimento a fazer também com relação à PEC. Como eu estaria ausente na próxima terça-feira, eu gostaria que os autores de pedido de vista, se o trouxerem, que não façam na próxima terça-feira, que eu faça na terça-feira seguinte para me ter oportunidade de estar presente na sessão. Requerimento Tá, aprovado. Então, presidente, há um PL 44.2 de 2019, do deputado Coronel Mocelin, que altera a Lei 14949 de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de caderneta de vacinação para matrícula anual na rede pública e privada de ensino do Estado de Santa Catarina. Há um parecer do deputado Maurício Kudlark, que é favorável, e há um voto vista meu divergente. Então, gostaria de apresentar esse voto vista. Com amparo no artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno deste Poder, pedi vista a proposição em epígrafe de iniciativa do deputado Coronel Mocelin, que já trata do que eu já falei. A proposição em foco encontra-se articulada em 2 artigos, os quais buscam promover as seguintes inovações: a ampliação do alcance da lei original, uma vez que esta prevê a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação desde a matrícula até a 9ª série do ensino fundamental, e o texto normativo almejado para tornar obrigatório tal dever para alunos até 18 anos, e dispensa a exigência em questão aos alunos em que aduzirem atestado médico comprobatório de contraindicação da vacina, o não impedimento à matrícula por falta de carteira de vacinação, a comunicação ao Conselho Tutelar acerca da ausência da apresentação da carteira de vacinação do aluno, caso a omissão não seja suprida no prazo de 30 dias. Justifica o autor da matéria em que sua edição servirá para conferir efetividade à Lei Estadual 14949 de 2009, uma vez que, apesar de a administração pública despender vultuosos valores na aquisição de vacinas, a adesão a tais programas é, via de regra, insatisfatória. Ressaltando também que a proposição em comento não acarreta despesas ao Estado, como também não cria quaisquer atribuições aos entes públicos. Adentrando-se na análise da matéria pelo viés constitucional, tem-se estabelecido pela Carta Federal em seu artigo 24. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e defesa da saúde. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente à competência da União, limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Verifica-se que o dispositivo constitucional transcrito, ao disciplinar a legislação concorrente, inequivocadamente estabeleceu a União, que a União aos Estados e ao Distrito Federal é conferida a produção de normas legais atinentes à proteção e à defesa da saúde. Nessa perspectiva, tem-se que, na ausência de lei federal sobre o tema, os Estados exercerão competência legislativa integral e, por outro lado, subsistindo lei federal,
sobre o assunto, aos Estados é autorizado legislar sobre as especificidades não dispostas naquele diploma. Conforme ocorre que a Lei Federal 8069 de 90, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, já estabeleceu previsão mais abrangente quanto ao assunto em apreço, porque estipula o caráter obrigatório da vacinação em crianças, nesses termos. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ademais, o mesmo diploma federal, em seu artigo 249, sujeita os detentores do poder familiar a penalidade de multa em caso de violação aos encargos respectivos, dispositivo que segue transcrito. Artigo 249. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Desse modo, verifica-se que os dispositivos supramencionados já estabelecem a obrigatoriedade de vacinação das crianças nos moldes estabelecidos pelas autoridades sanitárias, como também prevêem a sanção em caso de descumprimento do que se extrai a índole garantidora da aplicação da vacina nas crianças pela norma federal citada. A esse respeito, a excelentíssima Corte Catarinense também se manifestou no mesmo sentido a julgar a ação direta de inconstitucionalidade abaixo, sintetizada e discriminada. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 95 da Lei Complementar 747/2010, Código do Meio Ambiente dos Municípios de Blumenau, artigos 112 e 181, ambos da Constituição Estadual, suposta ofensa, hipotética extrapolação de competência legislativa suplementar. Competência legislativa, usurpação, Constituição Estadual, ofensa direta, jurisprudência deste órgão especial e da Suprema Corte, cotejo entre lei complementar estadual e lei complementar nacional, inocorrência de ofensa meramente reflexa. A Constituição da República, nos casos da competência concorrente, artigo 24, estabeleceu a verdadeira situação de condomínio legislativo entre a União Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal. Estudos de Direito Constitucional, página 366, item 2, Del Rey. Daí resultando clara repartição vertical de competências normativas entre essas pessoas estatais, cabendo à União estabelecer normas gerais. Doutrina, precedentes. Se é certo, de um lado, que nas hipóteses referidas do artigo 24 da Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais para assim invadir de modo inconstitucional a esfera de competência normativa dos Estados-membros, não é menos exato de outro que os Estados-membros, em existindo normas gerais veiculadas em leis nacionais, como a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, como substanciada na Lei Complementar 8094, não pode ultrapassar os limites de competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá diretamente no vício de inconstitucionalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade número 2903, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, 1º de dezembro de 2005. Pedido conhecido em parte, pleito parcialmente deferido, TJ-SC, desembargador José Scheffer Martins. Em vista de tais fundamentos, ainda que meritório o objeto do projeto de lei em estudo, estando neste órgão fracionário adstrito à análise de inconstitucionalidade ou injuridicidade da matéria, e tendo a União estabelecido as normas gerais concernentes ao tema, conforme no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal, e vez que a proposição ora tratada não configura a hipótese do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, ante a inexistência de caráter suplementar na matéria pretendida, uma vez que a norma federal já supre a essência do texto normativo que se pretende implantar. Ao ostentar a obrigatoriedade da vacinação em crianças, adverte-se acerca da mácula da inconstitucionalidade a que a proposição em estudo encontra-se submetida. Pelo exposto,
Voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 44.2019, com fundamento no artigo 210, artigo 145 do Regimento Interno deste Poder. Em discussão. Eu poderia... Pode, deputado Coronel Mussolini. Deputado João Amin, acho que está bem claro no projeto de lei que nós não estamos criando a obrigatoriedade da vacinação das crianças, isso já está em lei federal. Nós estamos obrigando os pais, quando forem matricular os filhos, estarem com a carteira de vacinação em dia. Porque eu questiono qual o pai que está sendo hoje penalizado por não ter vacinado seu filho, que já tem uma sanção na lei federal que obriga os pais a vacinarem. Se eu não tenho que apresentar a carteira de vacinação em dia em momento algum, ela se torna inócua. Então, o que está sendo obrigado, ninguém está extrapolando legislação federal nenhuma ali, está simplesmente complementando a legislação e dizendo que quando o filho vai apresentar, os pais vão matricular os filhos no colégio, tem que apresentar a carteira de vacinação em dia. Por que isso? São feitas inúmeras campanhas de vacinação. Se produz a vacina para aquele número de crianças que está previsto naquela campanha. Muitos pais que são irresponsáveis, muitas vezes, não levam seus filhos para vacinarem, aquela vacina vence e é jogada fora. E aí não atinge o objetivo daquelas campanhas de vacinação e não existe nenhuma sanção. Desconheço qualquer pai que teve sanção devido à não vacinação. E ali, então, prevê que os pais levem os seus filhos levem a carteira de vacinação quando o filho for ser matriculado no colégio. E se ele não apresentar, isso não impede a vacinação, não impede a matrícula, mas é encaminhado por conselho tutelar para que tome as providências. Aí sim, utilize a legislação federal para que os pais sofram sanções que já previstas na lei federal. Mas do jeito que está hoje, momento algum, como é que o conselho tutelar sabe se o filho foi vacinado ou não? Se não tem uma obrigatoriedade de apresentar. Então, é simplesmente uma forma de se tornar efetiva a obrigatoriedade da legislação federal. Foi isso que teve esse propósito do projeto de lei. Solicito vistas em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Ivan. Temos, só para alertar todos os senhores parlamentares, temos 2 pareceres. Do relator, que é pela aprovação, e o voto visto do deputado João Amin, que é pela rejeição. Vossa Excelência concluiu, deputado João? Esse aqui. Tinha mais um que estava na pauta. Acho que é um voto visto, Vossa Excelência tinha... Devolvi sem manifestação, presidente. Devolveu sem mais. A do deputado Jair Mioto, né? 005.6. Primeiro da minha pauta. Bom, senhores deputados, nós estamos tratando do PL 5.6/2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim e ao que se destinam, e adota outras providências. Tem o parecer do eminente relator, deputado Milton, pela aprovação com uma emenda substitutiva global. E tem um voto visto do deputado Ivan, que é favorável com emenda aditiva também. Deputado Milton, consulto Vossa Excelência, acatou esta emenda aditiva do deputado Ivan? Sim, foi acatado, senhor presidente. Foi acatado. Então, é pela aprovação o voto do eminente relator, com o voto visto também do deputado Ivan. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado o relatório do relator. Agora sim, concluído, então, o deputado João. Deputado Milton, Vossa Excelência, agora com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham, eu tenho só um projeto de lei, projeto de lei 10.3/2019, da deputada, de origem da deputada Luciana Carminati, e o meu voto, senhor presidente,
pelo diligenciamento, porque esse é um projeto muito complexo e tem já alguns estados tramitou essa matéria e ela foi considerada inconstitucional no estado do Paraná, no estado de Minas Gerais, uma vez que existe toda uma regulamentação para essa matéria, que é a questão do uso dos agrotóxicos por pulverização aérea. E vários setores apresentaram a preocupação que, uma vez proibindo-se isso, nós estamos decretando várias culturas de não existirem mais em Santa Catarina, levando prejuízos enormes aos agricultores, porque isso é uma prática considerada correta e tem todo um regimento para isso. E, nesse sentido, então, nós estamos propondo aqui, antes do nosso parecer final, senhor presidente, o diligenciamento à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, ao Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Defesa Vegetal e à Câmara da Agroindústria da Fiesc, a fim de que se manifeste tecnicamente a respeito da presente proposição legislativa, bem como preste as informações que julgar oportunas e necessárias, para que nós tenhamos aqui mais subsídios para poder fazer o voto com relação a essa matéria, que é muito importante na agricultura do Brasil e não vai ser diferente em Santa Catarina, então temos que ter responsabilidade na avaliação. Então, meu voto é pelo diligenciamento, senhor presidente. Muito bem. Senhor presidente, só complementando, posso? Tá em discussão. Complementando aqui, eu gostaria de também incluir o Fórum de Combate aos Agrotóxicos para que também fosse diligenciado a eles, para também emitirem opinião. E eu só quero trazer como um exemplo aqui, senhor presidente, só para complementar esse debate que nós estamos fazendo da pulverização. Eu, quando prefeito de Pinhalzinho, enfrentei a maior epidemia de dengue de Santa Catarina. Foi algo assim extraordinário que aconteceu. E nós discutimos o tal do fumacê, que nada mais é do que a pulverização. E tivemos várias reuniões, porque a pulverização ela não matava somente os pernilongos, né? Matava os mosquitos e matava abelhas, matava os mirins, e inclusive prejudicial ao ser humano. Então é um tema muito delicado. O Mito agora liberou mais 166 agrotóxicos em Santa Catarina. É arma e veneno agora que está liberado. Então é um assunto muito delicado, porque nós não sabemos até onde isso tudo vai ajudar ou vai prejudicar a população. Muito bem. Deputado Milton, Vossa Excelência, acata a sugestão do deputado Fabiano? Incluir. Havendo concordância do relator, então, em votação, o parecer do ministro relator, que é pelo diligenciamento. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Acho que não saiu totalmente aqui, porque deixou... Mas ele não tem, né? Não tinha nada em pauta. Vou fazer aqui da deputada Paulinha e quero ver se tem a compreensão do deputado João Amin. A Vossa Excelência há pouco me pediu se estava na pauta. Estava. E há poucos instantes eu recebi uma solicitação através da assessoria da deputada pedindo para segurar mais uma semana Presidente, para devolver. a própria deputada Paulinha falou que já devolveria essa semana. Todos os vetos tiveram prazo de 8 de março para ser apreciados. E o meu requerimento ele sobrepõe ao do assessor da deputada Paulinha, já que o artigo 140 me dá essa prerrogativa que a gente possa analisá-lo já essa sessão, já que o deputado Fabiano apresentou o relatório dele há 4, 5 semanas atrás, a gente teve feriado, teve tudo. Então, esse requerimento da assessoria da deputada Paulinha, ele é inútil. Bom, deputado,
eu tenho sido aqui o mais conciliador possível em todas as vezes que estou presidindo esta reunião. E não tenho levado à risca o cumprimento do regimento, até porque, se levar, muita gente já teria que devolver os pareceres há mais tempo. Mas a deputada já pegou vista em 17 de abril. Realmente os prazos já estão vencidos. Se não havendo concordância de Vossa Excelência, eu vou colocar em votação. Quem que é o relator? O deputado Fabiano é o relator da mensagem 53, não, do projeto de mensagem do governador 53/2019. Deputado Fabiano deu pela rejeição do veto. Senhor presidente, Eu abro a discussão. eu queria pedir vista do projeto. Não, presidente, como eu já mencionei, não há mais prazo de vista. O deputado Maurício Cudulac podia ter pedido isso no dia 16 de abril e não pediu. O artigo 140 dá o direito a todos os deputados de pedirem vista, porém, no seu parágrafo 1º, o voto vista será apresentado até a reunião ordinária seguinte. Se nós estamos falando aqui do dia 16 de abril, o deputado Maurício poderia até ter pedido vista, porém, dia 16 de abril foi dia 23 de abril. Não teve sessão por causa do feriado do dia 24. Não, dia 23 teve sessão, teve reunião da comissão. Aí no dia 30 não teve reunião, porque no dia 1º foi feriado. E nós já estamos no dia 14, deputado Maurício. Então não há... O prazo já acabou. Deputado Maurício, eu também não... Os prazos todos se esgotaram. Realmente o deputado João, parágrafo 3º do nosso regimento, no artigo 140, é muito claro. O meu objetivo era só garantir o direito à deputada Paulinha estar presente. A deputada Paulinha, na última sessão, já falou que entregaria o projeto hoje. Ela só apenas não está presente. Depois eu também vou conversar com ela. Muito bem. Todos os senhores deputados estão conscientes do que se trata o PL? Não tem necessidade de a gente fazer ali. O parecer do eminente relator, deputado Fabiano, é pela rejeição. E é sobre este parecer que nós vamos deliberar. Em votação, se tiver em discussão. Queria deputado só me manifestar. Esse projeto aqui, ele é totalmente inconstitucional. Ele pretende alterar uma lei federal. Sobre a apreensão de veículos, a sua destinação, o prazo para leilão, é tudo estabelecido em lei federal. Na verdade, aqui, esse projeto faz uma expropriação do patrimônio das pessoas, porque a lei já estabelece os prazos para o veículo que é conduzido ao pátio, o período que tem que observar, a notificação ao proprietário, depois o leilão do veículo, a restituição do valor ao proprietário, no caso de um veículo apreendido. Todos nós vemos aí a dificuldade das pessoas, muitas vezes, com o pagamento de multas de veículos que estão no pátio dos Detrans, e foi juntado aqui várias decisões constitucionais no sentido de mostrar que proibindo que a lei do ilustre deputado João Amin quer permitir, que a hipótese de uso do veículo apreendido, ainda que em atividade de interesse público. Isso não é permitido. Eu não posso ter o veículo apreendido e ir para o pátio, porque eu não posso regularizar a situação dele. Estou esperando os prazos legais lá para serem cumpridos, aí alguém vai
se apropriar do meu veículo e vai utilizar. É totalmente em desconforme com a legislação estabelecida. Então, o meu voto é pela manutenção do veto, por ser uma medida de justiça. Aqui, o parecer pela inconstitucionalidade, a Procuradoria, é no sentido de cumprir a Constituição, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residendo no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e tal. 22º, é garantido o direito de propriedade. 24º, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Nós não podemos estabelecer. Por necessidade de utilidade pública, nós estamos invadindo competência. Então, é um projeto que a manutenção do veto é uma questão de proteção do direito cidadão e que nós temos, eu voto pela manutenção do veto. Deputado Coronel Mussolini. Eu acho que o deputado Maurício colocou muito bem. Não é questão de favorecer o governo, não governo, é sim de dar direito aos proprietários dos veículos a terem seu bem. E muitas vezes esses veículos estão com multas, estão com licenciamento atrasado, e não tem como é que o órgão público vai poder fazer essa regularização e para fazer uso desse veículo. E se ele sofrer um dano, quem é que vai ressarcir para o proprietário esse veículo? Isso aí compete, tem o Código Civil, tem o Código de Trânsito que regula essa matéria. Então, eu acho que nós estamos invadindo plenamente a matéria de competência federal e nós estamos invadindo também a questão de propriedade privada. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, primeiro eu queria... essa comissão não tem esse fim, mas como tratando-se de veto, eu só queria ainda entrar um pouquinho no mérito. Esses nossos pátios estão atolados de veículos apreendidos, abandonados. Cria um problema para o Estado de Santa Catarina. É um problema para todos os municípios, essa questão dos carros que são apreendidos. Entende? Então, há um interesse, o projeto, ainda que seja de via pública, há um interesse do Estado em resolver essa questão. É uma questão de interesse local do Estado, é um interesse local. O Estado de Santa Catarina tem, sim, competência para legislar sobre essa matéria, porque ela é de interesse local. Retirar esses veículos de via pública é interesse do Estado de Santa Catarina. Então, a questão constitucional fica afastada. Eu também não consegui compreender até agora que tanto interesse tem nesse projeto de atrasar, de pedir vistas, de se manifestar, de não se manifestar. Um projeto que simplesmente determina até uma questão de saúde pública. Esses carros estão abandonados por todo o Estado. Na minha cidade de Blumenau, já existe uma legislação municipal que manda recolher os veículos. Ele não fala em recolher, ele fala destinação. Estão querendo exatamente ser apropriado Não, mas acontece que essa destinação... Esse aqui é defender o cidadão. Se eu me permitir eu continuar meu raciocínio, é que essas destinações só serão observadas depois da sentença judicial. Então, não é um confisco. O Estado não tem o direito de confiscar bem de ninguém. Então, o projeto de lei permite essa apropriação do veículo após, evidentemente, de uma decisão judicial nesse sentido. Só me permite... Depois eu terminar de falar, deputado. Então, e depois, a propriedade do Brasil, ela não é plena. Não existe propriedade plena no país. Ela preenchendo os requisitos legais, a propriedade se desfaz por 1.500 argumentos que não preciso dizer aqui. Então, não há inconstitucionalidade da matéria, é de interesse social, é de interesse público, é de interesse do Estado de Santa Catarina. E, por essas razões, senhor presidente, eu vou votar com o relator no sentido da derrubada do veto, né? E com o deputado Fabiano. Só me permite, presidente.
o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar faz uso desses veículos apreendidos há muito tempo, mas sempre com decisão judicial. O nobre deputado Ivan Natos falou bem. Quando o juiz autorizar o uso, nós solicitamos ao judiciário e ele autoriza, como fiel depositário, o uso desses veículos. Mas agora a administração pública simplesmente pegar o veículo que está apreendido no pátio e destinar sem uma decisão judicial, eu acho temerário isso aí. Então, essa que é a questão da legislação. Tem que tomar bem cuidado quanto a isso. Presidente, como autor da matéria, eu só gostaria de fazer algumas considerações. O deputado Maurício, ele, depois que assumiu realmente a liderança do governo, ele vem deixando o seu lado legislativo de lado e muito fidedignamente defendendo apenas a posição de uma parte, né, do assunto, querendo ressaltar, até para ganhar a discussão. Está sendo bem sucedido em algumas coisas, em outras não, né? Semana passada mesmo ele veio aqui criticar o projeto do deputado Comim, que visava estadualizar uma rodovia no sul do estado, entre Uruçanga e Pedras Grandes, e foi muito forte na sua argumentação, e na mesma semana a imprensa noticiou que Escurilar solicita estadualização de rodovias do extremo oeste. Então deve estar tendo uma... O Tico e o Teco às vezes deve estar, opa, eu sou deputado, opa, sou líder do governo. Eu fiz e aí da forma legal. E aí eu fiz indicação. Peço para o senhor não me interromper porque eu estou com a palavra. Eu fiz indicação, eu fiz da forma legal. Está me interrompendo. A questão do deputado Comim teve audiência pública, os 2 prefeitos, todos os vereadores aprovaram, e você, acho que ano passado seria a favor e este ano está contra. Tudo bem, eu respeito. Agora, tem que saber diferenciar, né, nessa discussão. Estou citando... Já que... Como é que é? Eu pediria ao senhor peço para constar em ato o que o deputado Maurício está fazendo, está se perdendo. Vamos manter o foco no projeto. De repente é por causa da semana passada, né? Que está meio nervoso assim. E eu estou na discussão, eu estou preservando o artigo 328, estou preservando as decisões judiciais, fiz conversa com áreas da segurança, com o Detran, construí o projeto, aprovamos o projeto, provavelmente o senhor votou a favor. Não vou perder meu tempo vendo as suas manifestações, as suas leis no ano passado, tenho mais o que fazer, né? E agora, como líder do governo, engata numa discussão para tentar argumentar de maneira parecendo aquela pessoa que só quer chegar lá sem ver o que está na direita e quem está na esquerda. Então aqui a gente está discutindo a constitucionalidade, legalidade. Peço mais uma vez para o senhor não me interromper, com o microfone ligado, desligado. Não adianta ficar berrando, aqui não vai ganhar ninguém no berro, né? E eu só peço para ser... O deputado Fabiano já defendeu a matéria do começo ao fim no seu relatório, eu peço para que seja aprovado ou não e o projeto vai para o plenário sem drama nenhum. Tá bem. Vamos deliberar, senhores deputados. Deputado Milton, só complementando, posso? Deputado Fabiano Bassanese tem direito porque é o relator. Não vai ganhar ninguém do berro aqui. Muito obrigado, senhor. Algumas situações nos levam a verificar a questão do projeto. O primeiro deles são veículos abandonados, veículos que são apreendidos e que especifica muito bem o projeto, em que o proprietário não o reclama, não o solicita, né? É aquele veículo não reclamado e ele só vai ser destinado após uma decisão judicial. Então, tem o amparo judicial. E eu vivia muito isso, porque nós cansávamos de ver na minha cidade veículos abandonados, e a gente sabia que era dono de ferro velho que comprou para transformar em carcaça, para tirar as peças conforme precisava, e aquele carro ficava na calçada, ocupando espaço de outros veículos, e era uma imagem muito ruim. E nós tínhamos que pegar a polícia, delegado, fazer todo um registro, um boletim para contratar um guincho para ir lá recolher, e aqueles veículos ficam anos nos pátios. Então era mais para regulamentar de que aquele em que o proprietário não foi reclamar, que o veículo está lá abandonado, que ele seja recolhido e que por decisão judicial ele vá a leilão.
Muito bem, encerrada a discussão, muito embora o deputado Maurício tenha colocado verbalmente um voto vista, mas tem precedência o voto do eminente relator, que é pela rejeição, é sobre ele que nós vamos deliberar. Em votação, quando estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários, deputado Coronel Mocelin e deputado Maurício. Presidente, eu gostaria de fazer um registro. O deputado Maurício citou alguma coisa do Zamin, que eu não pude ouvir. Se a assessoria ouviu, eu gostaria de que se constasse em ata, porque eu não vou falar de nenhum membro da família de nenhum deputado aqui essa semana. Mas eu gostaria de que constasse em ata, até para que, se for necessário, eu tomar as medidas cabíveis. Eu recomendo, senhores deputados, que um caldinho de galinha e um pouco de calma não faz mal para ninguém. Não sei porque Vossa Excelência está com um problema pessoal comigo, tá? E eu assumi a liderança pelo bem de Santa Catarina, porque eu achei que era conveniente e assumi. O senhor, porque não sei se é pensando na eleição de Florianópolis ou quê, está com várias atitudes populistas aí e me atacando graciosamente, não sei porquê. A sua interpretação eu dispenso. Agora, o meu respeito, Vossa Excelência vai bem, sempre ter, como deputados, parlamentar e como líder do governo. vamos Já continuar a pauta. tu não está tendo respeito nem comigo, nem com quem está nos assistindo aqui, Maurício. Vamos Estás muito destemperado essa semana. Vamos continuar a pauta, senhores deputados. Agora vou fazer a relatoria dos projetos que estão comigo. Requerimento de diligência. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a juntada de documentos por advogados no processo administrativo do âmbito da administração pública estadual, direta e indireta, de autoria do deputado Nilson Berlanda. A matéria é de relevância para a sociedade catarinense, mas merece uma manifestação prévia da Secretaria do Estado da Administração. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela diligência do projeto de lei 46.4 para manifestação da Secretaria do Estado da Administração por intermédio da Secretaria do Estado da Casa Civil. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão aprovados. Senhor presidente, posso, se o senhor me permite? Só Sobre para o projeto. adiantar, eu gostaria que fosse pedido também, juntamente com o ofício, à OAB, Inclui-se a diligência Assessional da também OAB Santa Catarina. ao pedido do Ivan também. Obrigado. Acolho. Trata-se do projeto de lei que altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 29 da Lei 14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências de autoria do deputado Nilson Berlanda. A matéria de relevância para a sociedade catarinense, mas merece uma manifestação prévia do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela diligência ao projeto de lei 63.5 para manifestação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina por intermédio da Secretaria do Estado da Casa Civil. Em discussão? Só para pedir para incluir também diligência a FECAM. Acolho também a manifestação do deputado Fabiano. Senhor presidente, em seguida as manifestações, gostaria de ter visto o projeto. Até por ordem do meu partido, que tem essa pauta, né, de interesse. Então, solicito vistas logo assim que da chegada das informações. Ok, peço à assessoria que já remeta ao deputado Ivan quando chegar a manifestação do pedido de diligência. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão aprovado. Projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei nº 13.917 de 2006, que dispõe sobre a utilização da madeira apreendida no Estado de Santa Catarina pelos órgãos de amparo e proteção ao meio ambiente e repressão aos crimes ambientais, de autoria do deputado Nilson Berlanda também. A matéria de relevância para a sociedade catarinense, mas merece a manifestação prévia do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o qual solicita a diligência. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Tem essa vista aqui, Eu tenho voto vista da mensagem de veto 56.19. É de autoria do Governo do Estado. Veto total o PL 395/16, de autoria do deputado Valmir Comim,
que institui a política estadual de produção de energias renováveis, contemplando as fontes primárias, solar, eólica, hidráulica, processo de geração de energia oriundos do bagaço da cana-do-açúcar, casca de arroz, cavacos de madeira, lixo orgânico e demais fontes primárias, cujo avanço tecnológico diversifique a matriz energética do Estado de Santa Catarina. O parecer e voto da deputada Paulinha é pela manutenção do veto. Tem um voto visto do deputado João Amin pela rejeição. Devolução de vista do deputado Ivan sem manifestação e eu também devolvo sem manifestação. Então, nós temos dois pareceres, do relator, que é pela manutenção, e voto visto do deputado João, que é pela rejeição. Tem precedência o voto do relator e é sobre ele que eu abro a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer da deputada Paulinha pela manutenção do veto. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado com voto contrário do deputado João. Ok. Costumeiramente, tenho feito aqui a primeira manifestação com relação às matérias que são desarquivadas por esta comissão a pedido dos senhores deputados. PL 185.3, 2015, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre o emprego de cães pelas Polícias Civil e Militar de Santa Catarina para realizar policiamento em manifestações populares no Estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto foi apensado um PL 200.7, 2017. Parecer pela rejeição. Em discussão? Torno a esclarecer que, quando é desarquivado, prevalece o último relatório. E o parecer foi pela rejeição. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Parecer do relator, que é pela rejeição. PL 338.2, 2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que institui a política estadual de mobilidade por bicicletas e cria programas bicicleta em Santa Catarina e adota outras providências. Tem o parecer pela aprovação, portanto, se não me engano, deputado Amin, já tem uma lei sua que já se tornou lei, o seu projeto, né? Não sei se cabe há a possibilidade do pedido de vista? Sim. Peço vista. Vista em gabinete ao deputado João Amin. Também peço vista, senhor presidente. Vista também ao deputado Milton. Projeto de Lei 147.8 dispõe sobre a estampa da data de validade na embalagem dos produtos destinados à merenda escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina, autor o deputado Luiz Fernando Vampiro. A proposição tem como justificativa que a data de validade tenha um padrão de estampagem, evitando dificuldade de sua correta identificação. Na Comissão de Constituição e Justiça, após diligência cumprida com a ouvida da SIDASC e Secretaria do Estado da Educação e solicitação de juntada de manifestação da Fiesc, o deputado Dirceu Dresch apresentou o voto pela aprovação do projeto de lei. Colocando em votação o parecer, os deputados Darcy de Matos e Ricardo Guido solicitaram vista. O projeto de lei foi arquivado pelo fim da legislatura. A requerimento do autor foi desarquivado. A CCJ precisa deliberar sobre o parecer do deputado Dirceu Dresch, que é pela aprovação do projeto de lei 147.8 em discussão. Eu peço vista, senhor presidente. Vista em gabinete o deputado Maurício. Deputado Ivan também. Deputado Ivan também. Também
Desarquivado, projeto de lei 309.8/2016, cria no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de distribuição de órteses, próteses ortopédicas e aparelhos locolotores para atendimento às pessoas com deficiência e adota outras providências. O autor é o deputado Rodrigo Minotto. A proposição tem como um dos objetivos contribuir para a mobilidade e o bem-estar das pessoas com a deficiência usuária do Sistema Único de Saúde. Na Comissão de Constituição e Justiça, após diligência cumprida com a ouvida da Secretaria do Estado da Casa Civil e da Saúde, o deputado Mauro de Nadal apresentou o voto pela rejeição do projeto de lei por inconstitucionalidade formal e material. Colocado em votação, o parecer do deputado Darcy de Matos solicitou vista. O projeto de lei foi arquivado pelo fim da legislatura e o requerimento do autor foi desarquivado. A CCJ precisa deliberar sobre o parecer do deputado Mauro de Nadal, que é pela rejeição do projeto de lei 309.8. Em discussão. Gostei do projeto, eu vou pedir vista para mim mesmo. Projeto de lei complementar 16.4/2018, altera o artigo 51 da Lei 6.218 de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Autor, Governo do Estado. A proposição governamental visa reduzir o prazo para interposição dos recursos quanto à composição do quadro de acesso e de pedido de reconsideração, queixa ou representação por policial militar em sede de processos administrativos instaurados para apurar responsabilidade de 120 dias corridos pelos 5 dias e ainda inserir limite de 3 tentativas de intimação da parte dos casos que especifica. Na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Jean Kuma apresentou o voto pela aprovação do projeto de lei complementar. Colocado em votação, o parecer do deputado Marcos Vieira solicitou vista. O projeto de lei foi arquivado pelo fim da legislatura. A requerimento do autor, através de mensagem 078, foi desarquivado. A CCJ também precisa deliberar sobre o parecer do deputado Jean, que é pela aprovação do projeto de lei complementar 16.4. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Muito bem, senhores deputados. Agradeço a presença de todos. Senhor presidente, eu tenho só comunicar, na verdade, 2 comunicados. Posso fazer, senhor presidente? Excelência, pode usar a palavra. Só estou comunicando em mesa, né, a devolução do projeto do PL 11.0/2019, que dispõe sobre a Lei Complementar 587/2013, de autoria do deputado Márcio Machado. Estou devolvendo sem manifestação. Gostaria que fosse processado como projeto em mesa, porque a decisão foi tomada depois da pauta, se o senhor me permitir. Extra pauta? É, extra pauta. E agora? 11.0/2019. Deputado, vai ficar um pouquinho difícil nós votar sem o projeto aqui, né? Se achar, se Vossa Excelência é que, na verdade, eu paciência. estou fazendo o que eu estou fazendo, senhor presidente, eu tinha pautado para a próxima sessão. Mas há um pedido do deputado autor, no sentido de que ele fosse devolvido. Como eu vou devolver sem manifestação, eu gostaria de fazê-lo hoje. Se não dá, não tem problema nenhum, só estou cumprindo o pedido do autor. Bom, nós vamos ter mais um comunicado a fazer aqui. Se eles conseguirem achar o projeto lá rapidamente, nós ainda Se não, podemos senhor votar. presidente, eu retiro, então. Retiro o Então, tá requerimento. Outro requerimento que eu faço, senhor presidente, já fiz encarecidamente ao deputado Mocelin, que ele devolva o projeto do PL 21.6, de autoria que trata do Parque de Taquaras, lá de Taquarinhas, que já foi devolvido, já veio a diligência,
e já decorreu o prazo. Se Vossa Excelência puder devolver, eu fico agradecido. E também... Próxima sessão. Próxima sessão. Não na próxima sessão, na seguinte que eu estou presente. E, por fim, senhor presidente, eu queria só pedir desculpas um equívoco que cometi, pedir vistas de um projeto que Vossa Excelência pediu diligência. Na verdade, só posso fazer isso depois da vinda das diligências. Então, eu queria que Vossa Excelência desconsiderasse. Muito obrigado. Compreensível, senhor presidente, senhor deputado. Então, é o PLC 11.0/2019, de autoria do deputado Márcio Machado. É isso, deputado Ivan? Altera a Lei Complementar 587/2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras da Instituição Militar de Santa Catarina, estabelece outras providências. Como a Vossa Excelência já concordou anteriormente, vamos faltar para a próxima, então? Legal. Eu queria renovar o convite aos senhores deputados que amanhã, às 17 horas, provavelmente será no plenário, nós teremos a reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças, de Trabalho, onde será apresentado o relatório final dos 3 relatores com relação à reforma administrativa. E aí a gente vai abrir o espaço para vistas coletivas e, posteriormente, a semana que vem, nós finda o nosso prazo que nós temos para deliberar. Portanto, estão todos convocados e convidados para amanhã, às 17 horas, a reunião conjunta, bastante importante, já que vamos tratar da deliberação dos pareceres dos 3 relatores de ambas as comissões. Você recebeu esse ofício da deputada Paulinha informando que... Registro também que eu recebi da deputada Paulinha a sua ausência no dia de hoje, que está em Joinville participando daquele evento. Nada mais havendo, senhor deputado, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado.